Recentemente, tendo reencontrado uma amiga, uma conhecida de um tempo passado, e não podendo deixar de observar naquele reencontro aquela parcela que o presente destina a revelar um caso passado da qual jamais poderíamos prever o desenvolvimento daquela pessoa ou o destino quando a própria distância estabelecesse os caminhos. E, tendo recentemente encontrado-a, quando precisei sair para um determinado local, e a uma distância de uns 5 metros, já avistando-a de longe, já tinha percebido uma diferença. E essa diferença, cada vez mais próxima de mim, até que ela recobrasse a familiaridade e lembrasse, e retomássemos o contato naquele momento, conversando de frente a uma loja, e a conversa já sendo envolvida, reatando os pontos já desfeitos, nos encostamos numa murada, num corrimão, para mais concentradamente falar o que tinha acontecido em nossas vidas e como estávamos até então. E olhando profundamente para aqueles olhos, eu me lembrei de alguns poemas, de alguns trechos de Baudelaire, quando ele diz a respeito de uma certa mulher que ela acorda pela manhã e Baudelaire nota o desvelo. E ele diz: por que esta manhã, ó musa, este ar de desvelo? Teus olhos profundos são povoados por visões noturnas. O que aconteceu durante a noite? O medo e o pavor, o medo e a ansiedade esvaziou tudo das tuas urnas? O pesadelo, o terrível pesadelo, te afogou no mar com a incrível Minturnas, é uma cidade antiga? E ele, atendo-se a como ela reagiria, pergunta: reanimarás a tua espádua já marmorizada com os raios noturnos que vêm por um vão? Ou seja, você vai endireitar os seus ombros, porque ela estava triste, então cabisbaixa. Reanimarás tua espádua marmorizada com os raios noturnos que vêm por um vão, com aquele pouco alento que nos aparece. E conversando com esta amiga, e tentando esvaziar das urnas já vazias pelo tempo, eu notei a semelhança, novamente como Baudelaire dizia, tuas criptas insondáveis de amargura. E aí eu percebi o quanto que todos nós, sendo homens e mulheres, suscetíveis aos avanços das coisas que nos acontecem e que por elas somos afetados de diversos modos, de tons e de características únicas. E a sensação de desvelo e de cansaço que transpirava com um odor que trescalava de tão forte que fazia qualquer perfume ser emudecido os seus efeitos diante daquele cheiro de desorientação, de se sentir perdida e de temor por não prever mais nada da própria vida. Mas aquele olhar, que pareciam orbes esculpidas em pedra, petrificadas por todo o espanto que lhe sucedera, pois eu tinha conservado dela aquele frescor da novidade ou de uma ilusória aventura
que fazia parte, que trazia um fulgor, fazia tinir a expressão dessa mesma mulher. E ao mesmo tempo comparando como ela era e como ela estava, e não podendo deixar de perguntar mais a fundo sobre o que estava acontecendo, ainda que com muita relutância, retomando um contato com um conhecido, a maioria de nós nos protegeremos, e é justo, pois não queremos revelar os nossos segredos, segredos estes acumulados a depender da partida desta mesma pessoa, e que na maioria das vezes não interessa. Mas um coração não tem resistência contra uma alma que ama penetrá-la. Então ela, falando de si mesma e atualizando todas as experiências, eu pude constatar: o tempo é o ancião mais zombeteiro que existe. Porque o tempo zomba de tudo. E o tempo, com suas asas desabridas, roça sobre todos os nossos sonhos. E testando-os, averigua a consistência dos nossos anseios. Mas esse Senhor, destruidor de mundos e nutridor de alguma esperança futura, pode, através de uma conversa verdadeira, pode, através de um lampejo de uma outra consciência que, não mantendo-se imune ou isenta dos mesmos sofrimentos, ou acima deles, mas sofrendo-os à semelhança, mas com consciência. É a consciência que dá a robustez em cima dos problemas, e a consciência alimentada por um exercício de continuamente dizer o que se passa, que é algo difícil e raro de se observar na maioria das pessoas que possuem ou desenvolveram essa capacidade. Mas que por uma conversa orientada para um esclarecimento, onde se quer verdadeiramente saber, como Baudelaire dizia, onde estão, né, esses vasos de tristeza. E por um pouco, aquela armadura enrijecida pelas constantes pancadas da fortuna, da sorte, lhe é concedida a chave em que você possa abrir a alma daquela pessoa, seja quem for, com a sinceridade do que se está dizendo. Mas neste mesmo dia, estando eu sentado num determinado local e vendo ao meu lado uma jovem, acredito de uns determinados 21 anos, na qual pude conferir com ela a idade, passando o celular, também este mesmo ar de sentir-se perdida, onde a sua própria transpiração anuncia o seu emblema, a própria transpiração de um desespero que não consegue mais conter dentro de si, procura estender-se como tentáculos, braços de rios, até que alguém queira curiosamente se aproximar de alguma forma. E por coincidência, neste mesmo dia, duas pessoas com completas perspectivas de desamparo diferentes, mas unidas por uma mesma causa: a completa desilusão com os caminhos da própria vida. E se apegando no único ponto possível em que a um homem, na modernidade, se dá possível de se assegurar que é a sua profissão ou que imagina que será dela. E tendo conversado com esta moça por um pouco tempo,
logo precisei me retirar. E encontrei essa minha antiga conhecida. E estávamos conversando já por algumas horas. E em determinado momento, pude notar, através de algumas perguntas aparentemente simples, mas tão precisas que desbloqueassem dentro dela memórias de antigo contentamento consigo mesma. E tendo olhado para ela, novamente lembrei de um poema de Baudelaire que diz: e o astro, no escuro, enfim se desvia. No escuro, o astro eclipsado, enfim se desvia. Porque vai dizer Baudelaire que o sol tinha se vestido com crepe. E eclipsado o astro, logo a lua com suas sombras se atavia. Então, as sombras ocuparam o lugar do clarão do dia. E aquele olhar desamparado, que, perturbado com tanta desorientação, cuja face e a cabeça não consegue sustentar firmemente para cima, mas sempre cabisbaixa, como se os pés arrastassem agora o peso que a mente não suporta, andando como um peregrino, não sabendo mais para onde vai. Assim as mentes modernas também se arrastam, pois, não tendo mais a direção da própria alma, completamente partidas e dispersas em vários lugares, por algum senhor tirano que a semelhança histórica fazia com os rebeldes, de tendo desmembrado algum rebelde, espalhava seus pedaços por todos os lugares da cidade. Mas a essa mesma semelhança, podemos observar que as mentes não só precisam de orientação quanto ao que desejam para si mesmas, mas as almas precisam de um pouso secreto onde possam, de forma debuxada, conseguir entender o que lhes sucede. Mas para isso é necessário uma educação. E essa educação fortifica diante das marteladas periódicas dos próprios atrativos destruidores do destino, que se apresenta na forma da imprevisibilidade, do absurdo, do completo desamparo, do terror, mas, como eu disse no início, do desvelo, uma condição natural dos homens. Mas para isso é necessário a educação em que o homem possa, não elevando-se acima de tudo como uma espécie de Deus, mas elevando-se mentalmente acima dos problemas para entendê-los. Mas para chegar nesse ponto, você precisa desenvolver uma habilidade diante do sofrimento, que é como a sensação de Baudelaire dizendo que em criptas insondáveis ele estava encerrado, quando ele dedica o poema dele às trevas, à amargura. Pois eu me sinto como um pintor que um deus zombeteiro me obriga a pintar no escuro. Essa é a condição dos homens. Essa é a condição da própria alma humana diante dos testes impassíveis e constantes dos sofrimentos. E que a alma logo se embrutece, porque não podendo conhecê-los, adquire uma rigidez a tal forma que petrifica em si mesmo os próprios pensamentos, pois já
observou a insuficiência em alcançá-los. E quanto mais tenta alcançar, mais sofre. E aí se cria a aversão por entendê-los. É por isso que a modernidade é mais sensível à distração do que ao conhecimento. Portanto, o desvelo, como causa natural, exige que o homem aprenda a pintá-los na sombra, ainda não tendo luz suficiente para orientar o esboço. E essa pintura é feita com um auxílio, a literatura. Somente a literatura, como o firme monstruário das tormentas, das aspirações, das esperanças não concedidas, das desilusões, dos medos, dos terrores, pode dar aquela robustez que você não possui e jamais terá, respirando através de outras almas, de outros personagens. E dessa forma, não só a você mesmo dará a robustez necessária para sair do caos, mas para que de alguma forma você possa orientar outras almas. A, como se diz, não encontrar a luz no fim do túnel, que jamais encontrará, mas a habilitar-se a pintar no escuro, ainda que seja uma causa que não pode ser alterada, porque essa é a condição limitante do homem enquanto carne, e depende-se do engenho para inspirá-lo. E esse engenho, trabalhado e esforçado, dá ao homem o antídoto para o veneno que ele precisa tomar todos os dias para evoluir. É um paradoxo. O homem precisa da dor, mas também do antídoto para não se degenerar nele. Por isso que muitas almas, diante de um constante sofrimento, se desvirtuam e cedem a excessos. Assim como uma alma que não possui nenhum sofrimento tende a uma fragilidade infantilesca. Portanto, o sofrimento precisa ser degustado todos os dias, ao passo que um antídoto diário precisa ser tomado. Pensem nisso, senhores.